Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, mais uma transmissão ao vivo. Obrigado pela participação aí de vocês. Se vocês puderem dar um retorno do áudio, para a gente poder engrenar. Tá ok o áudio aí? Puder dar um retorno aí para a gente. Ok? Daniel está dando ok aqui, a gente está com a participação aqui do Daniel, do Gabriel, está dando esse apoio aqui para a gente. Bom, gente, o meu nome é Arilson Moraes, para quem não me conhece. A gente vem falando sobre automatização de portões. E na semana passada nós falamos, na live passada, nós falamos sobre o pivotante êmbolo, né? Vamos lembrar um pouquinho sobre esses motores, que são motores que são instalados em portões de dobradiça, né? A gente falou sobre os motores pivotante êmbolo, falamos sobre tamanhos das máquinas, que são apropriadas para cada comprimento de portão, né? Nós temos aí 3 modelos de motores, basicamente, né? Um portão menor, que é até 1,50 m, 1,60 m, nessa faixa aí de comprimento. Um motor de 1 metro, que é para um portão de até 2,50 m de comprimento. Temos um motor maior da categoria, 1,25 m, que é para um portão até 3 metros ou até 3,5 metros em alguns casos, portão leve. Então, esses motores, eles são limitados em questão do tamanho, comprimento, né, do portão. Porque existe uma regrinha aí que o motor pivotante, ele faz o movimento de abrir e fechar e faz também o escoramento do portão, né? Travamento e escoramento, vamos dizer assim. E a partir desse tamanho, acima de 3 metros, é recomendado outro tipo de portão, de motor, tá? Acima de 3 metros, a gente recomenda a máquina que a gente vai falar agora, que é o pivô robô. O pivô robô é um motor que é até da linha dos motores semi-industriais e industriais, são motores que têm um certo peso, né? É um motor que faz o movimento do portão, ele mesmo, né? Vamos dizer assim, o motor mesmo vai carregando o portão, né? Vai empurrando o portão como se fosse a gente, uma pessoa, né? Empurrando o portão. Então ele faz esse movimento. Um motor de braço, né? Como a gente estava falando, ele vai fazer muito esforço, né? Uma folha muito comprida. Então é recomendado esse tipo de motor. Ele pega bem na ponta do portão e faz o movimento. Esse motor, o desligamento dele fica separado do motor. Normalmente os motores, o fio de curso, ele fica preso ali perto do motor mesmo, né? Junto do motor mesmo. Já esse tipo de desligamento é diferente. A gente tem ali uma caixinha separada, ela é parafusada na coluna do portão ali, e ali faz o desligamento. Uma caixinha que tem um eixo dentro, com 2 canos de desligamento, e aí ele vai fazendo ali o desligamento do portão. Tem 2 micro switches, né? Um para abrir, desliga quando o portão está aberto, e o outro desliga quando o portão está fechado. E ali você faz as regulagens de acordo com o limite ali da abertura e do fechamento do portão. Então tem esses 2 micro switches. Essa é a forma de desligamento de fio de curso. Aí você vai parafusar ali essa peça, vai prender essa peça ali na lateral. Bom, nessa categoria de motores, essa família de motores robô, nós temos o MHP, é um motor semelhante a quem conhece aqui, motor semi-industrial, o Solo 1.0, né? Um motor de MHP, de destravamento lateral ali, para botar no manual. O motor ele tem, para instalação, ele tem o corte, né?
na base do motor, na base e também nessa bandeja ali, na parte que prende no portão, que é fixada no portão, para você fazer o ajuste ali de acordo com a posição. Então nós temos um motor de 1000 HP, tem esse outro de 1000 HP que está aí na mesa. Ele é de 1000 HP também, só que é um motor que trabalha com óleo, né? A coroa interna dele trabalha com óleo, né? Lubrificada a óleo. E dessa mesma linha de motores nós temos também de 3/4 de HP e temos também para 1 HP. Tá? Os motores eles têm essa articulação, essa bandeja dele, esse suporte dele, tem essa articulação para, em caso de algum desnível, como ele fica apoiado no chão, né? Então, em alguns casos tem o desnível da rua, tem alguma rampa, tipo de rampa, então ele compensa através dessa articulação. Ele compensa ali aproximadamente 22 centímetros de desnível, né? Desnível. Aí você faz essa regulagem, né, na verdade aquela articulação ali ela fica móvel mesmo, para poder compensar esse desnível. Então, essas máquinas você pode colocar, ela acompanha uma central, né, simples, normalmente, mas você pode, em alguns casos, se for um pivotante duplo, você pode colocar essas duas máquinas ligadas numa central dupla e acionar os dois ao mesmo tempo. A central dupla você pode colocar até 2 motores, no caso até 1000 HP, dessa linha menor aí, que é o de 1000 HP, o 1.0. A central ela suporta até 2 máquinas nessa potência. Caso a máquina seja industrial, aquela linha que trabalha com couro de bronze, lubrificada a óleo, você, no caso, acompanha uma central contactora, o de 3/4 de HP e 1 HP. A central contactora aguenta uma corrente, suporta uma corrente maior. Esses motores de 1 HP, 3/4 de HP, circula ali uma corrente maior, tem um consumo maior, então é ideal que se tenha uma central contactora, que no caso acompanha o produto, faz parte dele, do automatizador. Bom, tem uma diferença em relação a essa roda aí. Para quem já está acostumado a automatizar, essa roda ela foi reforçada, é toda feita em alumínio, essa parte do corpo dela aí. E tem esse encaixe aí de ferro, né? Que é bem mais reforçado. Então esse motor ele trabalha muito bem em portões. A gente fala acima de 3 metros, né? Porque é muito comum o pessoal automatizar o motor, colocar os pivotantes comuns, né? De braço. Então a gente costuma falar, acima de 3 metros é indicado o pivotante robô. Ele trabalha muito bem, suporta bastante fluxo, suporta fluxos contínuos. Se você tem um pivotante de braço, tem um limite de funcionamento lá de ciclos, né? Agora esses motores de robô eles suportam bastante fluxo. Pode trabalhar em fluxos contínuos. Então, em relação ao tamanho, né, do portão e também o peso, né? Você tem um portão bem pesado, onde um motor de braço não seria ideal, você pode colocar um robô que ele vai funcionar ali tranquilamente. Tá? Lembrando, pessoal, que eu não falei no início, se você tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida referente ao assunto, vocês podem aí fazer no chat e a gente vai estar respondendo aí. Ok? Bom, então esses são os equipamentos, né, de pivô robô.
ele, ali naquela articulação, como eu estava falando, você deixa aqueles parafusos um pouco frouxos, onde ele vai fazer aquele movimento. Vai compensar as regulagens, né? Os desníveis do chão. E aí ele vai trabalhar tranquilamente, dentro daquilo ali. Arilson, boa tarde. Boa tarde. Arilson, então, se o terreno, a pessoa for automatizar um portão muito grande, esse terreno ele tem que preparar, então, fazer um cimentado para essa parte da roda, né? Ele não pode ter um terreno de areia batida ou de barro não, né? Sim. Verdade, Daniel. Tem esse detalhe aí, como tá até no vídeo ali é um local gramado, né? Poderia ser paralelepípedo, né? Ou um lugar que o chão não esteja muito nivelado. É interessante você fazer, pelo menos, se não for possível, né, acertar todo o chão, pelo menos ali onde passa a roda tem que estar liso. Ela não pode estar, né, trepidando, buraco, né? Senão não vai funcionar direito. Vai derrapar a roda, né? Vai começar a dar problema no equipamento. Então é interessante que realmente que se tenha ali, pelo menos onde passa o motor, ele tem que estar nivelado o máximo possível e liso, né? De forma que o motor trabalhe ali de forma uniforme, o movimento. Perfeito, Arilson. Beleza? Bom, aí existe a questão, portão longo, né, comprido, portão comprido, pesado, né? Local onde venta também. O motor, ele faz, a própria máquina faz o travamento do portão, né? Então você depende apenas do peso da máquina para poder o portão se manter fechado e fazer o movimento. Quanto ao movimento, tranquilo. Beleza, o motor faz o movimento ali tranquilamente, o motor tem bastante força. Mas é a questão do travamento, né? Quando o portão fecha, se bater um vento muito forte, né? Principalmente portões vazados, ou vazados não, fechados, né? Chapa, fechado. Então a tendência é, dependendo da força do vento, empurrar esse portão, né? E o motor, ele acaba deslizando. E aí o portão vai ceder, vai abrir. Então é interessante você colocar acessórios, né? Como a gente vai mostrar aí, um acessório importante, muito utilizado hoje, são as fechaduras eletroímã. Já foi até mostrado em outras lives aí de controle de acesso. As fechaduras eletroímãs trabalham com 12 volts direto nela, corrente contínua. E aí você pode usar esse acessório em portões, né, de uma banda só. Ele funciona ali naquela parte daquele encontro ali do portão com a parte fixa. E ali você tem ele ligado, ele passa pelo módulo opcional de 8 funções, que tem ali os contatos normalmente aberto e normalmente fechado. E a central, no momento que a gente aciona o portão, ela manda a informação para o módulo faz o corte da corrente. A fechadura e abre. No momento que o portão abre, na hora do acionamento, ele vai liberar essa fechadura. E aí o portão abre, depois que ele fecha, o portão fecha, ela vai estar imantada e trava novamente o portão. Então realmente é um acessório muito importante, muito utilizado nas portas em geral e também na automatização. Muitos não conhecem esse recurso, né? A fechadura que pode até trabalhar na chuva, alguns modelos, né? E aí você pode estar utilizando o pivotante. Não somente com pivotante robô, tá? Mas nos pivotantes no geral você pode usar esse acessório aí. É mais um trabalho, um serviço aí que agrega aí valores para uma instalação. Então, o que eu preciso para fazer essa instalação? Eu preciso, por exemplo, aí nesse motor vai uma Central Wave. Na Central Wave você utiliza um módulo opcional de 8 funções. Então você tem que adquirir, quando você for comprar o equipamento, adquirir um módulo também que vai fazer esse trabalho aí. Tá? E uma fonte, né, de 12 volts para poder fazer esse chaveamento. Então é um
É um acessório muito importante. Ok? Bom, gente, vamos fazer aqui um resumo aí para você que está chegando aí agora, está conectando agora. A gente está falando do pivotante robô, uma máquina que é indicada para portões pivotantes, pesados e com folhas, né, superiores a 3 metros. Tá? É um equipamento que é um motor, né, semelhante aos deslizantes, né, sendo que é mais modificado, né, para trabalhar em pivotante, com a roda lateral, onde você vai fazer a instalação dele na ponta do portão. Um detalhe, quanto mais para a ponta, segue aquela regra do pivotante, né? Quanto mais para a ponta da folha, melhor é o travamento e o movimento mais suave do motor, né? Trabalha mais suave. Se quiser um pouquinho, eu queria que ficasse um pouco mais rápido, você pode afastar um pouco mais da ponta do motor, né? Aí fica mais rápido. Quanto mais para perto da dobradiça, ele vai ficar mais rápido. Mas o indicado mesmo é trabalhar na ponta para poder o motor trabalhar suave ali, sem fazer muito esforço. Então esse aí é o pivotante robô, indicado para portões pesados e acima de 3 metros. Pode trabalhar em modo simples, um motor só, ou 2 motores, formato pivotante duplo. Ok? Nós temos máquinas de meio HP, com lubrificação a óleo, coroa de bronze, né? Lubrificação a óleo. E temos também 3/4 de HP. O de meio HP trabalha com a central Wave, e tem ali todos aqueles recursos, né, de regulagem de rampa. Aliás, a regulagem é importante da rampa. É uma função na central. A gente fala rampa, é a função da central que ela desacelera o motor quando está chegando perto do fim de curso. Então você pode estar regulando essa rampa. Tem também o freio eletrônico, que faz com que o portão pare imediatamente na hora que atinge o fim de curso. Temos ali outras funções. Tem um relé auxiliar. O relé auxiliar da placa Wave é normalmente aberto. Então, no caso, se você for usar um eletroímã, você vai usar o normalmente aberto da central. E aí você vai ter que ativar uma fonte carregadora, uma fonte temporizada, para fazer o corte da corrente da fechadura, no caso da eletroímã. No caso, se for usar uma trava elétrica ou uma fechadura, né, fechadura 12 volts, você pode usar apenas diretamente ali o relé auxiliar, a entrada de relé auxiliar da central. Então a central ela tem esse recurso, tem o relé auxiliar, tem ali as regulagens de rampa, de freio eletrônico, tem a força, regula a força do motor, fechamento automático, né, todos os recursos necessários para o automatizador. Além disso, essa central ela tem também, ela programa até 250 posições de memória na sua memória interna, e você pode colocar uma memória de 511 posições. Ela tem ali o socket ali para você fazer a conexão. Ok? Bom, e a colocação? Tem uma regra de colocação dessa máquina? A colocação dessa máquina. Ela tem ali naquela bandeja onde fica o motor, e tem os cortes ali dos parafusos, onde você pode girar o motor e colocar na posição ideal. Tanto na horizontal como na vertical, ela tem esse corte ali. Para você fazer colocar o motor na posição ideal. E que posição é essa? A máquina ela tem que ficar... traça uma linha lá do ponto de giro, que é a dobradiça do portão. Vai traçar ali uma linha, né? Uma linha imaginária ou uma linha mesmo, ou um nível, né? E você vai apontar a direção do eixo, né? O sentido do eixo, em direção à dobradiça. E aí é o ponto ideal do motor.
Então ele tem uma pequena inclinação, por isso ele tem esses cortes na base do motor para você fazer o giro do motor e colocar ele no movimento, no ponto correto. Ok? Bom, pessoal, a gente está falando sobre o pivotante êmbolo, né? Êmbolo não, desculpa, o pivotante. Falamos também do êmbolo, que acabamos falando. Do pivotante robô. Nós temos treinamentos no segmento de automatização de portões, de energia solar, temos telefonia, alarmes, segmento de segurança eletrônica, tá? Se vocês estão interessados, né, nós temos aí, estamos disponibilizando os cursos. Em relação ao travamento do portão, eu falei da eletroímã, mas temos também a trava elétrica, muito conhecida aí pelos instaladores, né? A trava elétrica, né? Muito conhecida pelos instaladores, né? Pivotante. Né? Temos esse equipamento aqui. E você pode também utilizar, esse aqui você utiliza muito quando é pivotante duplo, né? Mas pode usar também no pivotante simples. Quando é simples, o pessoal usa muito essa fechadura eletrônica. Tá? Eletromecânica, né? Usa-se muito ela. Você precisa ter um transformador, né, 12 volts, e aí passar por aquele módulo que a gente mostrou ali no vídeo, para poder fazer o destratamento da fechadura. Pode ser utilizado também em caso de pivotante de uma folha. Arilson, então no caso da utilização da fechadura, ele vai primeiro mandar um pulso e ter um retardo para o deslocamento do portão? Quando você utiliza o módulo de funções, ele tem um pequeno retardo antes da... Um retardo bem pequeno, né? Praticamente quase junto com a abertura do portão. Mas tem sim, tem um pequeno delay antes de abrir o portão. Tá, que essa é a pergunta, né? Então não vai atrapalhar o funcionamento, não vai travar, né? Ele vai mandar primeiro um pulso para a fechadura e aí depois que vai haverá o deslocamento então das folhas. Exatamente. Sempre na abertura, tá? Inclusive tem que estar ligado corretamente à máquina, porque esse pulso ele é feito somente na abertura, somente quando o portão abre. Então por isso tem que estar os fios, né, tem que estar conectados de forma correta ali em relação à abertura e fechamento do portão. Ele só acontece quando o portão abre. Ok? Perfeito. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, a Escola Segue. Se você gostou desse vídeo, dessa apresentação, você dá aí um like aí pra gente, ok, gostei. E fica ligado aí nas nossas lives, tá bom? A gente vai ficando por aqui, agradecemos a vocês aí pela participação, pelo prestígio de vocês, tá bom? E a gente fica por aqui, tá bom? Até a próxima, um abraço.